Muito bem, estamos aqui com o professor Tiago. O professor Tiago foi meu co-orientador na orientação do meu mestrado. Ele é doutor em Sociologia, e pós-doutor em Educação. O Tiago, pessoal, para vocês entenderem, ele é ótimo em pesquisa, ele tem um conhecimento amplo e ele vai nos ajudar aqui, Tiago, nessas orientações iniciais, na questão de metodologia, de como a gente começa, qual o diálogo que a gente tem e essa possibilidade que a gente tem de unir o direito a outras matérias e não ficar tão bitolado naquilo que a gente tem como, vou estudar só direito civil e vou ficar ali preso. Não, a gente tem um leque de possibilidades e a gente é livre para isso, Vamos lá, Tiago, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Tá bom. Bom, obrigado pelo convite, é sempre bom a gente poder conversar, sobre pesquisa, basicamente, sobre esse mundo acadêmico e tal, A Antonella estava me dizendo, assim, que é uma preocupação com o pessoal que começa, o trabalho de investigação e tal. Então, na verdade, eu penso, assim, que uma questão bem importante, assim, logo de início, é a gente ter clareza que o processo de escrita acadêmica, ele é difícil, Ele é difícil. Então, assim, existe algo que é comum a todos, que é a dificuldade. Então, é necessário a gente conversar, Então, talvez essa seria uma primeira questão, assim, se dar conta de que escrever não é fácil e que a gente precisa da ajuda dos colegas. É trabalhoso. Trabalhoso. É uma construção, Exato. Tipo, às vezes, sei lá, a pessoa pensa que eu vou sentar e vou produzir um artigo. Não, eu tenho um trabalho para fazer, para entregar amanhã, daí na madrugada de hoje para amanhã eu faço. Tipo, a pessoa pode até dar conta de escrever qualquer coisa, mas ele não vai ser um bom texto. O texto, a criação, ela vem da desconstrução e reconstrução. Então a gente vai, logicamente que a tua escrita, ela vem daquele insight, Olha, eu tive um insight, tenho um desejo de falar sobre. E isso começam as buscas. Você precisa ter o quê? A caixinha cheia para transbordar, Tiago? Perfeito. Eu acho que daí essa seria uma segunda questão, Eu acho que um bom texto, ele começa com um bom processo de leitura. Então, assim, às vezes a gente se perde um pouco nessa relação, de imaginar que é possível escrever alguma coisa sem ter lido nada. Então, não tem, Tipo, é isso, A gente escreve na medida em que faz a leitura. Isso. Então, o início de trajetória acadêmica é muito importante a gente ter essa máxima, assim, de pensar, olha, a leitura é o básico da minha função, do meu trabalho, vamos dizer assim, Isso. E o processo criativo, logicamente que isso é individual, Cada um tem o seu momento, tem a sua hora de, olha, eu tenho o seu, às vezes é o seu cantinho, às vezes é o jeito como você lida com o teu processo criativo. Às vezes é uma música clássica, às vezes é lidando com a arte de alguma forma, te inspirando de alguma forma, às vezes outra pessoa precisa do silêncio. Então, assim, esse início, a gente vai começar a criar pesquisadores. Então, essa ideia de se tornar um pesquisador, ela é muito individual, mas ela precisa partir da premissa de que, olha, eu quero escrever, eu tenho a intenção de pesquisar, eu tenho curiosidade. E o maior pesquisador, ele é o curioso, Porque o que ele invoca? Invoca leituras, Ele vai ler, vai tomar conhecimento, vai conversar com outros professores, trocar ideia. E essa parte aqui, o Thiago é muito bom, porque ele teve sempre aberto, pelo menos comigo, Thiago, essa questão da possibilidade de trazer leituras, de fazer essa troca entre o direito. Estar no direito não significa a gente se engessar no direito, porque o direito está em todas as áreas. A gente precisa ter essa troca, Eu dou, assim, risada, mas eu sempre comento que eu posso, assim, com os alunos, colegas que passam pelas orientações e tal, que esse processo de leitura, ele é assim, tipo, às vezes a gente acha que tem que, eu entrei para a faculdade, agora eu vou ler só livro de direito. Não, agora eu vou na Saraiva, no Amazon, e é só... E, na verdade, a gente tem que ler de tudo, desde comentários em foto do Facebook até texto da CGN. Tudo é válido dentro do processo de leitura. A gente tem que melhorar como leitor. Essa é a questão mais, assim, importante. É claro, se você já tem um hábito de leitura, do tipo... Nem estou falando, assim, tanto de
de algo sistematizado, né? Claro, tem gente que tem mesmo uma pegada que nem, compra um livro todo mês, participa de círculos e tal. Pode ser que tenha, mas eu imagino que a maior parte não tem esse tipo de hábito, né? Então a gente coloca isso como uma questão, leia tudo que você puder, desenvolva o hábito, porque o tempo que a gente dispensa para leitura de texto, esse tempo a gente absorve através do treino. Nas primeiras vezes é uma dificuldade ficar 15, 20 minutos focado no texto. Daí você vai melhorando. Então, assim, o tempo que a gente dedica a esse processo de leitura, ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos, vamos dizer assim, da passagem da faculdade e tal. E é essencial, né, Antonella? Vamos pensar o seguinte, a gente está numa área que exige de nós a capacidade de leitura e escrita, não tem como um advogado que não lê e escreve, não consegue desenvolver bem o seu trabalho. Um bom professor, não tem um bom professor que não faça leitura e escrita, a gente precisa disso, é o básico do nosso exercício, né? Então, essa diversidade de leituras que a gente faz, vocês podem seguir sem problema nenhum, né? E aí é lógico, né? Tipo, porque esse conjunto de textos aleatórios, vamos dizer assim, que a gente pode ler, por mais que às vezes pareçam ser meio desconexos, eles vão alimentar a nossa imaginação na hora de produzir as nossas questões, do tipo... E as conexões serão dentro da tua... Exato, na tua particularidade, sei lá, se eu gosto de literatura internacional, eu posso escolher um texto de época para discutir o direito naquela sociedade, naquele contexto, e aí fazer uma relação com aquilo que a gente tem aqui hoje no contemporâneo, que é a própria disciplina. Perfeito! Eu gosto muito de cinema, não gosto muito de ler, mas gosto de filme. Então você vai assistir aos filmes de agora para frente pensando nas relações que você pode fazer com o texto, analisando o roteiro, pensando, por exemplo, nas estratégias discursivas dos protagonistas e tal, e vai relacionar com os conteúdos da disciplina, assim, né? Ou a questão que nos interessa e tal, né? Então, para escrever a gente precisa desse universo simbólico, né? No nosso caso, né, o imaginário. Né? Tipo, a gente tem que construir um imaginário intelectual, assim, né? De leitura, de reconhecimento e tal. E isso é devagar, gente, não é também de uma hora para outra, né? Então, vocês estão começando agora, criar o hábito, ir começando, né? Se habituar com a estrutura de um texto científico, né? Aí, o que é interessante é que, às vezes, a gente, na área do direito, a gente fica um pouco engessado com as metodologias, né? Focado na metodologia bibliográfica, estudo de caso, de jurisprudências, análise de doutrinas, e não necessariamente a gente pode sair desse universo que é um pouco engessado e ultrapassar barreiras. Aí eu gostaria de falar um pouquinho, Thiago, que você colocasse para nós algumas metodologias que também poderiam ser uma oportunidade para quem está começando e tem aí uns 3 anos ainda de faculdade, 2, ou quem sabe vai seguir pesquisa em mestrado, tem a intenção de uma vida acadêmica, que eu acho muito legal, né? Mestrado, doutorado, pós-doc. Aí algumas metodologias que ajudariam, no caso de uma pesquisa etnográfica, quem sabe uma pesquisa de campo, né? Em que sentido que a gente poderia colaborar com eles agora? Eu acho que essa questão ela é bem pertinente assim para nós, porque vamos pensar, né, tipo, o direito como uma área do conhecimento que, de certa maneira, ele cristaliza as práticas sociais, né? Tipo, ele é resultado de uma cultura, né? De um contexto. Um meio, né? Social, cultural, histórico, e aí já é só. É um conjunto, assim, né? Daí você vai ter toda uma literatura, toda uma construção teórica dos juristas, dos intérpretes, né? Das questões, dos códigos e tal, né? É lógico que a gente, vocês principalmente, né, precisam ter domínio dessas questões, porque depois para o exercício profissional vai ser básico. Dogmático, o direito ele ainda é dogmático. Perfeito, porque você vai operar, né, em cima daquilo, em prática positivo daquilo ali. Mas a gente não pode imaginar que o direito é só isso. Não. A gente não pode... exatamente. Não é isso, mas é muito mais, né? É isso, mas é muito mais. Então, assim, tudo bem. A gente até pode pensar, não, eu vou ser o profissional que só lê e aplica e realiza e tal. Tudo bem, mas assim,
perde-se um potencial enorme de aprofundamento de questões e tal. E nessa ideia de aprofundamento é que entram essas outras disciplinas que são correlatas ao direito, tipo o próprio tema da sociologia, da antropologia, que vai estudar, né, as diversidades culturais e tal. A interdisciplinaridade aqui é muito importante. Então, quando a gente fala de filosofia, quando a gente fala de sociologia, quando a gente fala da própria educação, né, na base da educação, quando a gente coloca matérias aqui como a antropologia, como você colocou, a sociologia, a gente enxerga de melhor forma o direito, a gente tira mais as vendas e começa a aprofundar o conhecimento. Isso não impede que a literatura esteja no direito, né? Claro. Isso não impede que a arte esteja no direito, que a história esteja no direito, e a sociologia, a psicologia, a filosofia, e com certeza você que tenha essa intenção de abraçar, a gente tem a intenção de aprofundar, então você tem a intenção de abraçar alguma dessas outras matérias, nada obsta de que você coloque elas e aprofunde nas suas raízes o porquê dessas consequências, inclusive dogmáticas, que você acaba na verdade se engessando, né? Porque você, como um jurista, obviamente a gente precisa saber a regra, e como é a forma melhor de aplicá-la, não tirando as razões ali que existem na hermenêutica da forma de interpretação, mas é justamente aprofundando pelas outras vias, né? Sim. Que o conhecimento teórico nos ajuda. Claro, e até porque assim, tipo, o direito, ele existe em função das pessoas, né? Exato. Então, por trás de qualquer código ou pela frente, como vocês quiserem, existem as pessoas. Exato. São pessoas que estão sendo afetadas ou que estão produzindo, que estão interpretando. Então, tipo, essa centralidade do ser humano dentro do direito é o que permite esse passeio por diferentes metodologias. Então, sei lá, a gente pode falar da questão das técnicas de entrevistas, diferentes técnicas de entrevista, né? Ah, eu vou fazer uma entrevista, mas nunca é uma entrevista. Você pode ter uma entrevista semi-estruturada, uma entrevista estruturada, você pode aplicar um questionário com questões abertas ou fechadas, você pode, né? Como eu vou analisar essas entrevistas? Tudo isso são recortes metodológicos de outras áreas do conhecimento que vão ajudar a entender essas pessoas envolvidas no fenômeno do direito, né? Então, análise de discurso, análise do caso, análise da pergunta, né? E tudo isso teria o questionário, como que ele vai ser aplicado, aonde eu quero chegar com aquele questionário. Então, se é uma boa pergunta, uma pesquisa se não é... que envolve determinado ramo. Eu quero falar do direito civil, na responsabilidade civil, do direito médico, as pessoas que se afetaram por um erro médico. Peraí, vamos lá, vamos tratar desse dano moral. E aí a gente não vai entrar só no dano moral, acontece o dano assim. Não, a gente precisa aprofundar o conhecimento, entrar no ser e até entrar, entender esse indivíduo, até para a gente conseguir determinar, quantificar essa dor, né? Então, porque assim não é tudo tão pragmático, né? A gente precisa dessa... E aí essa possibilidade que a pesquisa nos traz, são pesquisas de outras formas, não só a pesquisa que eu coloco aqui como importante também, né, da nossa área, a pesquisa bibliográfica é importante, mas é chegar no alcance dessas pessoas, né, Thiago? E isso é interessante para quem está começando, que não tem ainda essa visão que é possível também no direito. Claro. E até porque, assim, existe um limite, sabe, na proposta de uma pesquisa bibliográfica. Tipo, a limitação de uma pesquisa só de tipo bibliográfica é que, assim, ela não inova. Ela não traz o resultado, ela diz o que diz. Exato. O que inova efetivamente em termos de pesquisa é a contribuição do pesquisador. Tipo, a pesquisa bibliográfica ela é importante no trabalho de pesquisa acadêmico, mas como uma etapa. Como uma etapa, você pode propor, eu quero fazer uma pesquisa sobre tal tema. Eu vou iniciar com um trabalho de pesquisa bibliográfica para saber o que os autores já escreveram, o que tem aí dado no estado da arte, né, das coisas e tal. O que eles entendem. O que eles entendem por isso, qual foi, né, como que o tema se consolida ao longo da história e tal. Isso tem a ver com uma pesquisa bibliográfica, que é importante. Ninguém faz uma pesquisa sem passar pela bibliografia, né, para identificar o que os autores já fizeram e tal, porque ninguém está inventando a roda, né? Tipo, todo mundo já escreveu alguma coisa sobre algo. Exato. Né? Então a pesquisa bibliográfica vai retomar então.
É igual a gente fala, encher a caixinha, né? Você vai recompondo, vai entendendo, vai se localizando, né? Vai elegendo ali os seus temas até chegar num problema de pesquisa e tal, né? Mas aí, assim, a limitação da pesquisa bibliográfica é justamente esse lance da contribuição. Por isso que a ideia de ir a campo, ela é muito rica, primeiro porque traz consigo a experiência do pesquisador. Por mais que a gente seja jovem, tipo, nunca fiz um trabalho, mas quando eu entrego um texto onde eu fui a campo, entrevistei pessoas, observei, analisei documentos e relacionei com alguma coisa que eu observei na prática e tal, esse resultado, ele é extremamente enriquecedor. Por mais que seja um primeiro passo, vamos dizer assim, às vezes um trabalho dos mais simples de iniciação científica trazem elementos muito substanciais para pensar um projeto mais amplo depois, em nível de mestrado, em nível de doutorado. Tudo tem um começo. Então, assim, o pesquisador contribuindo com uma observação da realidade, tipo, sair da sala de aula, sair do escritório, ir lá observar como isso acontece mesmo, é de uma riqueza muito grande. Por mais que sejam objetivos muito simples, assim, que nem eu vou observar uma audiência de custódia. Perfeito. Isso é muito mais rico do que, de repente, ler 50 livros e falar tudo que já está falado, vamos dizer assim. Exato. É interessante que a gente instigue esse pesquisador, que a entrega para a sociedade é muito importante, né? Como a gente cresce, como enriquece a vida acadêmica quando a gente tem pessoas curiosas, né? Que têm esse condão de trazer um novo, de modificar, de evoluir, né? A sociedade precisa, e nós como professores, a gente precisa fomentar isso em vocês, né? A necessidade que temos de evoluir como seres humanos. E para isso acontecer, a gente precisa sair da mesmice. Sim. A gente precisa instigá-los a sair desse conforto, dessa zona de conforto, né? De que, vou pegar aqui, ali, vou dizer o que já disse e ali está feito. Não. Vocês precisam deixar um legado, vocês precisam deixar uma entrega, né? Ainda mais quem tem essa intenção justamente de se tornar um pesquisador, de vir para a vida acadêmica, a gente coloca como extremamente bem-vindo. A gente precisa de gente que pense, claro, né? Claro. A gente precisa de gente que traga o novo, que se importe com o novo que vai deixar, né? Então, assim, quando a gente coloca, olha, a gente parte do simples mesmo, não tem nada assim, nossa, vai inventar, pode ser que saia, né? Aqui um futuro, sei lá, um futuro cientista e de bons temas, os bons temas eles surgem de grande nome, trabalho, né? exatamente, mas nada vai surgir se não começarmos do tijolinho, né? Eu acho que assim, Antônio, uma boa dica para essa questão da escolha dos temas, o que me, né, é a ideia do mal-estar, né? Eu acho que a nossa sociedade hoje contemporânea é um pouco regida por essa sensação esquisita, né? Então tem temas que nos provocam e produzem um certo mal-estar, a gente se incomoda. Esse incômodo que produz na gente, assim, interno, é o início para a gente se aproximar de algum tema, né? É a chama. Perfeito, tipo, aquilo que me instiga, que me movimenta, né, internamente falando, assim, né? Eu, às vezes, uso o exemplo o tema, né, o nosso tema de pesquisa, ele pode ser comparado às nossas escolhas amorosas, tipo, é a construção de um relacionamento. Um relacionamento inicia com o quê? Com interesse, com uma vontade de saber como é que é, quem que é, nossa, que legal, é bom conversar com essa pessoa, é bom ler sobre esse tema, né? Olha que legal, saiu uma matéria no jornal sobre tal coisa, olha um texto lá não sei aonde dizendo não sei o que, é legal, e você vai, mas aí chega um momento que aquilo começa a, tipo, gerar uma certa instabilidade, porque o tema de pesquisa e as relações, elas são assim também. Elas vão e instabiliza, aprofunda, revigora, não tem nada estático, mas é interessante pensar assim que uma boa relação, ela depende desse movimento interno. Eu dou risada que às vezes a gente trabalha com a disciplina de metodologia da pesquisa e aí normalmente os acadêmicos de primeiro ano propõem o seguinte: professor, faz uma lista no quadro dos temas de pesquisa que daí a gente escolhe. Tipo, eu falo, gente, é impossível fazer isso, porque o tema, ele passa pela minha subjetividade.
Exato. O tema nunca é dado. Antonella, dá um tema para a gente pesquisar. Não vai funcionar. Não vai porque a construção do tema, o interesse, ele vem com toda a carga de vida. Do teu eu. Então, exatamente. Aí, assim, é aquilo que me movimenta, que me instiga. Eu, nas minhas pesquisas, sempre me senti muito provocado a pensar as relações entre jovens, né? Como a juventude vive a sua vida em contextos diferentes, seja num bairro de periferia, seja na universidade, seja numa escola pública, seja no projeto social que participa, seja no sistema prisional, né? Um jovem que de repente vai cumprir pena num presídio com 19 anos de idade, tipo, veja, isso me provoca, me instiga, eu fico extremamente preocupado. O encarceramento em massa no Brasil é um tema que me deixa, né? A organização do próprio crime no Brasil, que está dentro dos presídios, mas ao mesmo tempo o Brasil não questiona o encarceramento em massa como um problema que está fortalecendo a organização do crime. Então, assim, veja que coisas que me incomodam, isso me movimenta. Eu não vou chegar a uma resposta para esse tipo de problema, mas eu vou seguir a minha vida inteira me perguntando e a cada momento tecendo novos comentários, novas conclusões, investigando, identificando problemas, questões, né? Exato. E assim, né, você vai avançando. Exatamente. Quando a gente fala, até quando eu coloco aqui a possibilidade de você escrever no âmbito do direito civil, e eu coloco para eles que o direito civil acompanha a gente desde antes que a gente nasce, né? Porque ele já tem ali os direitos da personalidade na teoria da concepção, e depois que você morre, aí tem todo um processo, né, que eu nem vou comentar aqui todo, mas assim, das suas relações, as relações com as outras pessoas, os contratos que a gente faz durante a vida, a responsabilidade civil oriunda do teu momento de responsabilidade, aquele momento que você toma conta daquilo que tudo que você faz e o que você não faz e deveria fazer gera consequências. E depois disso ainda, né, a sua relação com as coisas, a necessidade de adquirir bens, a necessidade de ter suas coisas, de cuidar das suas coisas, a manutenção desse cuidado que exige, não só o código exige, mas a vida exige isso também. E depois que você morre, ainda antes, né, constituir família, na sua ampla concepção de família, né, você e seu cachorro, você e sua esposa, você e você mesmo, ou você com pai, com mãe, a família na sua ampla concepção, você vai passar por esse momento, e o direito civil está ali. E o direito civil também acompanha você depois que você morre. Você morreu, o direito civil vai cuidar dos seus bens, daquilo que você deixou aqui. Então, assim, não tem como você fugir do direito civil, não tem como você fugir. E, de alguma forma, em algum momento, vai te despertar uma curiosidade. O que eu faço aqui ou com a minha empresa, ou o que eu faço aqui com a minha família, nesse momento aqui deu errado aqui, por quê? E a minha sucessão, como é que eu consigo prever? E a questão, a tua agora é de saúde, mas implica no teu patrimônio, então automaticamente o direito civil vai chegar. E aí você fala assim, o meu direito de nome, o meu direito de sobrenome, eu posso alterar, não posso alterar, até onde vai? E isso tudo está dentro do direito civil. Sim. Né? Então, olha a capacidade que o direito civil tem de alcançar a tua vida em qualquer momento. E em algum ponto vai dar um start. Isso, eu estou aqui pensando, tipo, né, um caminho seria encontrar assim, momentos em que existe um tensionamento, né? Eu acho que essa seria uma boa questão. Aqui tem um tensionamento, até qual que é a extensão do direito, né? Nesse caso aqui, né, no direito civil. Até onde vai, né? Aqui tem um tensionamento, patrimônio, não sei o que, morreu, fica com quem? Olha, aqui tem uma questão, né? Quem define tal coisa, em que sentido, desde quando? Sempre foi assim? Acho que é a primeira pergunta, né? Sempre foi assim ou já foi diferente? Ele vai investigar. Quando que mudou e por quê? Né? E é uma delícia ver... Atende o público em que sentido e tal. Então você... É uma delícia ver que daí existem criações todo dia, né? Então a gente tem aí criações de bancos online, olha onde o direito chegou. Aí a gente tem criações de pessoas sendo criadas, né, em laboratórios, né? E como é que fica o direito sucessório dessas pessoas que não foram, que foram, todas essas questões que vão envolver a pessoa
elas vão te alcançar, de algum momento vai te dar um start. Aí o que vale? Vale a leitura, né, Thiago? A leitura naquilo que te instigou uma pergunta, né? E as perguntas, elas são muito válidas para pesquisa. Sem dúvida. O pesquisador se orienta muito mais pelas perguntas do que pelas respostas. Exato. Uma boa pesquisa, ela pode até chegar a uma possível resposta, mas ela a riqueza de uma pesquisa é produzir novas perguntas. Você chega no final do trabalho de pesquisa e fala, olha, né, as conclusões que eu tenho são essas, essas e essas, né, umas 2 ali, 3, vamos dizer. E daí depois você apresenta e fala, ó, existe a possibilidade, um aprofundamento, e daí você chega a outros temas, porque a dinâmica da sociedade é essa, né? É um constante processo de mudança e de aprofundamento. Então, as perguntas, elas devem organizar a nossa vida. Eu acho que se em algum momento vocês tiverem a sensação de que estão sabendo tudo sobre algo, é importante refazer a trajetória para trás e ver onde que vocês erraram o caminho, porque não tem, né? Essa sensação de certeza, ela não é boa para a academia. Não. Ela não é boa, né? Não estou dizendo que a gente vai viver tipo na corda bamba, não é isso, mas a sensação de certeza, ela não é um bom diagnóstico de que a gente está no caminho certo, mas a dúvida sim. Se a gente segue duvidando, segue questionando, segue tensionando, né? Sei lá, pô, estou me encontrando muito com essa vertente teórica aqui com o autor tal, eu vou ler, eu sigo por ela e vou, né? Mas se em algum momento a gente sentir que aquilo ali está virando, sabe, uma coisa... Fanatismo. Aí a gente tem que, né? A gente tem que... Ou, né, sei lá, o cara tem um autor que fala de tudo sobre tudo, entendeu? A gente tem um problema. Né? Qual que é a pretensão? Imagina o tamanho da presunção. Acabou, a discussão acabou quando o autor fulano de tal fez a obra tal lá, que explica tudo que a gente tem que saber sobre tal coisa. Não existe, gente, não existe. Você pode ler isso lá, tudo sobre tal coisa, mas perceber que em outras áreas existem outras questões, né? Outros autores e outros problemas. Isso, apontar sempre o contraponto, né? Porque por mais que a sua verdade ela exista, existe o contraponto. Claro. Né? Tem quem está olhando de outro ângulo. Claro. Né? O próprio contexto em que foi produzida determinada teoria, determinada questão, ela nunca é vazia de sentido, né? A gente tem uma discussão muito interessante para pensar a importância da filosofia, né, dentro da produção do conhecimento nas ciências jurídicas, né? Às vezes a gente se prende muito, não se prende muito, é necessário ter um conhecimento doutrinário, sabe? É lógico que sim. Mas esses autores que construíram, vamos dizer assim, esse referencial doutrinário, eles se aprofundaram no campo da filosofia. Invariavelmente, você vai ver lá os caras lá, eles fizeram uma discussão no campo da filosofia para entender a extensão do objeto, para definir as categorias de análise, para conceber a questão, né, do que se entende lá no direito. Isso, volta tanto na história quanto na filosofia, na sociologia. Vai se alimentar a gente não desse... vai conseguir fugir disso. Né? Até porque a gente precisa alimentar esse conhecimento, abrir os horizontes para você justamente se apropriar de alguma coisa, né? E é o que você falou, nunca vai ser 100%. Isso, a ideia de a ideia fechada, essa não vai existir, mas para que eu possa me apropriar de algo, eu preciso ampliar os meus horizontes. E aí tá a filosofia para nos ajudar, a psicologia para nos ajudar, a antropologia, a história, né? A literatura como um espaço de imagens, produção. né? É porque o imaginário ajuda muito, né? Porque eu tenho certeza que quem criou a Constituição Federal de 88 teve uma imaginação muito fértil. É claro, imagina, né? São autores, você vai pensar, você vai quem pensar era, naquilo, e você vai pensar em tudo que foi projetado de perfeito ali, porque eu vou dizer, é excelente o que está escrito ali, é onde não chegamos ainda, né? E é o que a gente fala, esse fechadinho não vai ter em lugar nenhum. Não, mas para existir esse alcance, precisou alguém imaginar, né? Então a gente larga, né, para vocês essa busca, né, que a gente fala, por onde começar. Comece do seu eu, né, Thiago? Comece daquilo que te instiga de curiosidade. Saiba que se você está acomodado de não ter nada, não sei sobre o que eu vou falar, não sei por onde começar,
comece como você colocou aqui, na leitura em diferentes canais, né? Alguma coisa vai te movimentar e aí a consequência é você ir unindo aquilo com o que a gente traz em sala, o que um professor vem e fala, dentro daquele conhecimento que vocês vão criando no decorrer dos anos, né? Perfeito, Antonella, é isso aí. Eu acho que basicamente é meio que nesse sentido, assim, uma boa caminhada acadêmica depende dessa disposição, né, em pesquisar, né, e pesquisar, tipo, de qualquer jeito, vamos dizer assim, nesse momento, de qualquer jeito, qualquer pesquisa que vocês fizerem nesse momento é válido, internet, biblioteca, o que vocês forem fazer nesse sentido, a leitura como uma questão imprescindível, né, o hábito, desenvolver o hábito, né, nem digo tanto gosto, sabe, porque tem horas assim que não dá mesmo vontade, né, tipo, é bem mais fácil ficar no sofá, dormir, ou pegar um texto duro, né, difícil, às vezes a gente, sei lá, gosto mais de ler umas coisas mais leves, mas aí cai um texto pesado, a gente, né, dá uma patinada, mas aí o que acontece? É necessário, né, então, tipo, a leitura como algo necessário, então alimentar esse hábito. Esse hábito, nem é o gosto, é a ideia do hábito mesmo. Fala, olha, eu preciso fazer a leitura do artigo para conseguir escrever, então o que eu tenho que fazer? Ler o artigo, não tem receita. Não dá para fazer de outro jeito. Eu vou pôr embaixo do meu travesseiro para ver se... Quando eu estudava lá, que a mãe falava, vai dormir com o travesseiro embaixo, o caderno embaixo do travesseiro para fazer a prova no outro dia. Não adianta, gente, não adianta. Então, ler o texto, conversar, né? Eu acho que essa questão do diálogo, ela também é uma coisa muito importante, assim, sobretudo quando a gente vai pensar, né, nas formas de socialização contemporâneas, que elas são muito mais individuais, assim, a gente precisa ter uma coisa assim da partilha, sabe? Das dificuldades também é muito bom às vezes a gente sentar numa mesa do bar, nem que seja só para reclamar, tipo, não tô conseguindo fazer nada, não tô conseguindo avançar, o texto é muito difícil, não entendi nada, nem que seja só para fazer uma rodada ali de meia hora, uma hora falando disso, é bom, porque você está expressando de alguma maneira e está organizando mentalmente isso, e depois você sentar para fazer de novo, já vai ter uma outra cara, ou pelo menos você vai se sentir um pouco melhor, porque a pior coisa do mundo é você se sentir incapaz, impotente, não conseguir manifestar isso e se sentir culpado e tal, e aí não sai mais nada mesmo, a não ser uma crise de ansiedade, né? Exato. Que normalmente é o que acontece depois disso, assim, de você ir se culpando e tal. Então, coloca na roda, conversa entre os colegas, chama o professor para bater um papo e segue, né, com esses temas, leitura. Eu acho que, né, mais do que tudo, pensando que o direito, ele não é só o que está lá nos livros, ele está na vida das pessoas, né? Em todo momento a gente está sendo transpassado aí por temas do direito e é isso. Acho que essa é uma boa métrica para a gente dizer, né, que teremos bons profissionais no futuro, né? Exato. Né? Uma boa métrica para dizer quem é o bom profissional no futuro. É aquele que consegue conciliar essa coisa do texto jurídico duro com as coisas da vida e com a própria vida também. Exato. Né? O teu eu também vai estar envolvido na tua construção. E como o Thiago começou a nossa conversa, não é fácil. Não é fácil. E a gente sabe que não é fácil, porque é a construção. Ninguém nasce perfeito, estamos todos aqui por essa prova justamente, né, de nos tornarmos melhores. Então, o texto, para se tornar melhor, ele também vai precisar ser lapidado. E lapidar-se é muito difícil, né, porque você vai de encontro às suas dificuldades, e as suas dificuldades vão aparecer durante essa construção. E vai ser ótimo, porque você vai crescer com isso. De alguma forma, você vai crescer como profissional, você vai crescer como pessoa, e com certeza isso vai te trazer algo positivo, né? Positivo para a tua vida. É isso. Thiago, eu agradeço você. Imagina. Eu quero colocar aqui o Thiago também, o Thiago é uma pessoa excelente para a questão de metodologia e tudo mais. Eu até falei, quando surgir algum aluno que venha com uma ideia nova, uma criação diferente, que eu também sinta um pouquinho de dificuldade, o Thiago está aqui para nos ajudar também nessa criação de pesquisa, que é muito importante. Ele é o PhD, né, gente? Então, a gente fala assim, tu fala como pós-doutor, ele sabe o que fala. Então, assim, pedigree, não tem nada. Ele é bom de pesquisa mesmo e humilde. Essa é a virtude.
né? Que continuamos ali estudando, criando, renovando e continuar com humildade. Muito bom. Muito obrigada, Thiago. Valeu, gente. Valeu, mais. até.